Pedimos a todas e a todos que desliguem a partir desse momento os seus aparelhos celulares ou os coloquem no modo silencioso, por gentileza. Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite. Vamos dar início à cerimônia de abertura do 11º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros Consenge. Convidamos a todos a ficarem em pé neste momento para a execução do hino nacional. O 11º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros Consenge é um dos mais importantes fóruns de debates da engenharia, com repercussão em todo o país. Com o tema Resistir, em defesa da engenharia e da soberania nacional, iremos debater, até o sábado, 2 eixos centrais: proteção social e do trabalho e o desenvolvimento e a soberania nacional. Este ano, o 11º Consenge acontece aqui em Curitiba,
tendo como anfitrião o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná. Daremos início, a partir desse momento, à solenidade de abertura. Para compor a mesa, convidamos o presidente da FICENGE, engenheiro civil e sanitarista, Clóvis Francisco do Nascimento Filho. O anfitrião, engenheiro agrônomo e presidente do SENGE Paraná, Carlos Roberto Bittencourt. Deputado estadual, excelentíssimo senhor deputado estadual, engenheiro agrônomo Rasca Rodrigues. Presidente da Mútua Nacional, Paulo Guimarães. Diretor regional das Américas do ramo profissional da Uni Global Union, André Luiz Rodrigues. Convidamos diretor financeiro do CREA Paraná, Leandro Grassman, que representa neste ato o presidente em exercício do CREA Paraná, o engenheiro Nelson Cardoso. Nós convidamos também, neste momento, a mesa representante da coordenação provisória do Coletivo Nacional de Estudantes da FICENGE e do SENGE Jovem Paraná, estudante de Engenharia Química, Letícia Partala. Convidamos também a presidente da CUT Paraná, Regina Cruz. Senhoras e senhores, lembramos que o 11º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros é uma realização da FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e do SENGE Paraná, com apoio do DIEESE e patrocínio da Itaipu Binacional, a Mútua Nacional, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Informamos que a solenidade está sendo transmitida ao vivo pela página da FICENGE no Facebook. Compartilhem. Nós registramos e agradecemos as presenças, neste momento, das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor desembargador do Rio de Janeiro, Mário Sérgio Pinheiro, excelentíssimo senhor deputado estadual do Paraná, Tadeu Venere, excelentíssimo senhor deputado estadual do Paraná, o professor Lemos, também a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual da Bahia, o engenheiro agrônomo Marcelino Galo, a presença da excelentíssima senhora deputada estadual da Bahia também, a engenheira civil Maria Del Carmen. Presidente do SENGE da Bahia, o Biratã Félix. Diretora de organização do SENGE do Espírito Santo, Elaine Matiello. Presidente do SENGE Minas Gerais, Raul Otávio. Presidente do SENGE Paraíba, Rubens Tadeu. Presidente do SENGE Pernambuco, Fernando Freitas. Presidente do SENGE Rio de Janeiro, Olímpio Alves dos Santos. Presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Norte, Joseraldo do Vale. Presidente do SENGE Rondônia, Geraldo Sena. Presidente do SENGE Sergipe, Carlos Antônio de Magalhães. Presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, Eduardo Piazeira.
Presidente do SENGE Volta Redonda, João Tomás. Para sua saudação, nós convidamos representante da coordenação provisória do Coletivo Nacional de Estudantes da FISENGE e do SENGE Jovem Paraná, estudante de Engenharia Química, Letícia Partala. Boa noite a todas e a todos. Em nome do SENGE Jovem e dos estudantes, quero saudar os integrantes da mesa e dar as boas-vindas a cada um dos aqui presentes. É muito gratificante estar aqui nessa mesa e saber que a participação da juventude e dos estudantes vai para além da composição formal desta mesa. O fortalecimento do vínculo dos estudantes com os sindicatos de engenheiros ganha impulso e passa a acontecer de maneira contínua a partir da experiência do SENGE Minas. Em 2010, os mineiros criaram o primeiro SENGE Jovem, que hoje está espalhado por diversos estados. Aqui no Paraná, o SENGE Jovem existe desde abril de 2013 e cresce a cada ano. Ele é diverso, é vivo e é colorido. Hoje, estamos com mais de 2.700 associados de todas as regiões do estado. Também avança a nossa presença e participação no Consenge. Essa é a segunda edição em que temos o Fórum dos Estudantes. Somos 39 participantes aqui no Congresso. Diante da dura crise política e econômica que o Brasil atravessa, trazer a juventude para dentro do movimento sindical é uma tarefa estratégica e urgente. O ataque aos direitos trabalhistas e à soberania do nosso país diz respeito a nós, estudantes e futuros engenheiros e engenheiras. É o nosso presente e o nosso futuro que estão em jogo. Em alguns anos, seremos nós que estaremos à frente dos sindicatos. E são vivências como a do SENGE Jovem que nos preparam e nos inserem nessa luta. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e desejo um encontro produtivo a todas e todos. Fora Temer e boa noite. Com a palavra, o diretor financeiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, engenheiro Leandro Grasman. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Saúdo o presidente da FISENGE, Clóvis Nascimento, e em nome dele toda esta mesa. E em nome do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, gostaria de dizer que muito nos honra ter um congresso desse porte novamente aqui no Paraná. E desejo a todos, que as discussões possam ser bastante produtivas, são temas bastante importantes para o nosso país e para a nossa engenharia, para todos os profissionais das geociências, e desejo um bom trabalho e um bom congresso. Passamos a palavra agora à presidenta da Central Única dos Trabalhadores do Paraná, Regina Cruz, para a sua saudação. Muito boa noite, Clóvis, presidente da FISENGE, o Bittencourt aqui do SENGE Paraná, a companheira Letícia, que está aqui na luta, todos e todas os companheiros e companheiras, como é um congresso nacional, sejam bem-vindos. Aqui, eu como curitibana nata, a República da Resistência de Curitiba. Então, sejam bem-vindos. Aqui também tem resistência e tem muita luta do povo paranaense contra esse golpe e pelo Fora Temer. Dia 13, agora, companheiro presidente Lula está vindo depor aqui e nós, da CUT, da Frente Brasil Popular, estamos organizando uma grande recepção para o ex-presidente Lula, porque no Congresso da CUT nós tiramos lá a defesa do ex-presidente Lula, porque eleição sem Lula é fraude. Então, fizemos
saímos de um congresso nacional e também saímos de lá com um desafio de pegar milhões de assinaturas populares para entrar na Câmara Federal com um projeto de lei contra todas essas reformas, para que retirem essas reformas que retiram direitos, principalmente a reforma trabalhista, e vamos trabalhar pegando a assinatura de todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Então, para nós, agradecemos em nome da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras o convite para estar aqui hoje, e que vocês, nesses longos dias que vão estar aqui, tirem e façam o melhor debate em prol da categoria, em prol dos engenheiros e engenheiras, mas também em prol da classe trabalhadora, do conjunto da classe trabalhadora, porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Então, é importante, nesse momento que estamos de golpe no Brasil, nesse momento de retirada de direitos, a unidade da classe trabalhadora e dos movimentos sociais de luta aqui no Brasil, como é a Frente Brasil Popular, que tem várias entidades dos movimentos sociais junto. Então, um bom congresso, uma boa luta para todos nós. Fora Temer, diretas já, e dia 13, todo mundo convidado para estar aqui em Curitiba, na luta em defesa do ex-presidente. Um abraço a todos e todas. Nós registramos e agradecemos as presenças neste momento da presidenta do CREA Paraíba, Gilcélia Figueiredo, de Flávio Brízida, diretor da FNE, Maria Isabel Corrêa, que é a coordenadora estadual da UBM do Paraná, Hermes Leão, presidente da APP Sindicato, a presença de Emídio Marcelo Garcês da Cruz, secretário de Juventude da CTB Paraná, Ivo Petri Sobrinho, coordenador-geral do Sindasp, Darcy Frigo, coordenador da Terra de Direitos, Elton Bars, vice-presidente do PCdoB, Elza Campos, vice-presidente do CRES, Robson Formica, coordenador do MAB, Milton Carlos Anelato Gonçalves, presidente do Sindarc Paraná, Luiz de Souza Viana, diretor financeiro da Mútua Estadual, Shirley dos Santos de Oliveira, diretora de formação sindical, Sindiurbano, Franciele Petri Cheran, editora do jornal Brasil de Fato, Sandro Silva, do DIEESE Paraná, Zenir Teixeira de Almeida, da CTB, Jefferson Dantas Navolar, presidente do CAU Paraná, e César Benoliel, da CTB do Paraná. Vamos à sequência para fazer sua saudação. Nós convidamos agora o diretor regional das Américas do ramo profissional da Uni Global Union, André Luiz Rodrigues. Boa noite a todas e todos. Nós somos da diretoria da Uni Global Union, que é o sindicato mundial a qual a FICENG é filiada. A nossa subsede se encontra em Montevidéu, mais conhecida como Uniaméricas, e eu sou diretor regional do setor de telecomunicações e de profissionais e quadros. Eu queria saudar os presentes aqui da mesa, o Clóvis, o Bittencourt, demais representantes, demais companheiras e companheiros aqui da mesa. Quero desejar que esse 11º congresso de vocês seja um congresso que defina um rumo, uma pauta de luta que permita a vocês e aos demais trabalhadores e trabalhadoras enfrentar esse período tão duro que as brasileiras e os brasileiros estão vivendo. Nós, na Uniaméricas, nós temos 4 países foco de atuação, que é Colômbia, Peru, Chile e Brasil, e o Brasil muito em função do momento conjuntural que está vivendo e da situação estrutural que o Brasil viverá caso se consolidem essas reformas, essas mudanças profundas que estão sendo feitas
aqui no Brasil, eu diria que a forceps e na base do acordão. Quero dizer a vocês, eu não poderia deixar de destacar a importância da FICENGE dentro da Uniaméricas. A FICENGE, através de algumas pessoas que têm uma atuação internacional e que estão aqui presentes, tem sido bastante importante, ocupa um espaço de destaque dentro da Uniaméricas. Nós teremos, agora em outubro, e vocês terão a oportunidade de ver daqui a pouco, o Congresso Mundial dos Engenheiros, que será na Filadélfia. Seria muito importante a participação de vocês. E eu quero destacar duas coisas. Primeiro que me alegra muito ver o número expressivo do gênero feminino presente nessa sala. Tá certo? Isso é fundamental no movimento sindical, é estratégico. A UNE, em todas as suas reuniões, tem por política garantir a presença de 40% de pelo menos um dos gêneros, pelo menos 40% de um dos gêneros nas reuniões da UNE, como forma de incentivar o crescimento e a participação da mulher trabalhadora, mesmo sabendo de todas as dificuldades que as mulheres enfrentam. Então, eu gostaria, com toda a sinceridade, de saudar essa expressiva presença feminina nesse congresso de vocês. Também gostaria de dizer que nós estamos tratando de buscar exponencializar, potencializar, mostrar para as Américas o trabalho que os jovens dos sindicatos, que os jovens da FICENGE vêm realizando em todo o Brasil. Como destacou a Letícia, começou em Minas Gerais, acho que em 2012, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de estar em Minas Gerais, eu conheci ali o trabalho dos jovens ali em Minas Gerais, e eu quero parabenizar a FICENGE, quero parabenizar os SENGES pelo trabalho que fazem com os jovens, que, na nossa opinião, é um trabalho também estratégico, porque é o público que nós temos, talvez, mais dificuldade de convencer a se aproximar dos sindicatos e do nosso cotidiano. Então, esse trabalho que os jovens realizam, esse apoio que a FICENGE, que a diretoria da FICENGE, que as diretorias dos SENGES fazem em direção à organização dos estudantes e dos jovens, é extremamente importante e estratégico. Eu fico por aqui, quero desejar um ótimo congresso para vocês. Queria dizer para vocês que o momento é de muita luta, de muita resistência, que nós temos que estar convencidos de que todo dia que a gente acordar, a primeira frase que tem que nos vir à cabeça é: todo dia é dia de luta, né? Exatamente, fora Temer, não tem dúvida disso. Não há dúvidas quanto ao fora Temer, mas também não podemos ter dúvidas quanto à necessidade de direta já. Somente sair o Temer não resolve o nosso problema, né? Por último, eu quero dizer que, eu não sei, acho que vai ser exibido um vídeo do presidente mundial do setor de profissionais e quadros, do setor de engenheiros que nós temos dentro da UNE. Nós, na UNE, organizamos os setores de serviços, os sindicatos ligados aos setores de serviços, e o Ulf Bengtsson, que é um companheiro sueco, ele é o presidente mundial do nosso setor, e ele gostaria de deixar para vocês uma mensagem, uma saudação para esse congresso. Mais uma vez, obrigado, parabéns, e que vocês terminem, cheguem ao último dia de congresso com uma pauta de luta, de resistência, para defender os direitos da classe trabalhadora desse país. Muito obrigado. I am very sorry that I cannot join you in Curitiba. I have vivid memories of a last concert in Búzios.
The energy, the engagement, the commitment I met there is not easily forgotten. And believe me, I wouldn't voluntarily give up repeating this experience, as I wouldn't voluntarily give up meeting old friends again. The Consenj, as a powerhouse of the work of the centuries, is extremely important, not only to Brazil, but to the whole world. The challenges we face today in form of climate change, digitalization, globalization, etc., are tremendous. And we, as engineering unions, are key actors in the work to overcome these challenges. The future world of work, which will be a key agenda item on the UNI Congress in Liverpool next June, is actually largely made possible by us engineers. And it's our duty to make sure that the benefits of this development is made available for everyone. Ethical aspects on engineering work will become even more important than it is today. We, engineering unions, that must be the drivers of this development. Much closer in time than the Congress is the 7th UNI World Engineers Conference, the 4th of which was actually held in Rio de Janeiro in 2007, hosted by FICENJ. This year it will take place in Philadelphia on October 24 to 26. And yes, you can still register. On this conference, the focus will be on the engineer in the future world of work and how to develop the professionals and managers unions, of which we engineers are, in many cases, the basis. I do hope that I will meet some of you there in Philadelphia, just as I hope that I will meet some of you in Liverpool in June next year. But first of all, I wish you all the best with the Consenj, and thank you all for contributing to the development of the professionals and managers unions, and for contributing to the progress of UNI-PNM. I know that you have harsh problems within Brazil, but I am quite sure that you will be able to overcome them through wise decisions here at the Consenj, followed by hard work for many years. And rest assured that the UNI-PNM family globally will support you in all your efforts. All the best and good luck with the Consenj. I really wish I could be there with you. Dando sequência para a sua saudação, convidamos o presidente da Mútua Nacional, Paulo Guimarães. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente da FICENJ, nosso amigo Clóvis Nascimento, o nosso presidente do SENJ, anfitrião, Carlos Bittencourt, daqui do Paraná, e, em nome deles, cumprimentar toda a mesa. Ressaltar que a nossa Mútua, comemorando os 40 anos de criação, através da Lei 6496, promulgada no dia 7 de dezembro de 77, nós temos aí grandes projetos em andamento e em parceria, inclusive, com as entidades e os sindicatos. Gostaria de registrar um que nós realizamos com o SENJ de Minas Gerais, de grande sucesso, na área da educação continuada. E cumprimentar a nossa presidente Juscelia e o presidente Marco Amigo, que são grandes incentivadores dos nossos projetos, junto aos CREAS, ao Colégio de Presidente e nossas lideranças. Diretores executivos aqui presentes, Jorge Silveira e Marcelo Moraes, parceiros de luta, parceiros que nos estimulam a desenvolver nossos projetos. Representando os diretores regionais, cumprimentar o nosso diretor-geral Paulo Granja, do Rio de Janeiro, e o nosso anfitrião, o Luiz Viana, aqui do Paraná, que está presente conosco. E dizer, meus caros, que a Mútua, logo que entramos, tivemos um grande desafio e de fato, partimos para a defesa da lei que criou a Mútua e a RT, junto com o CREA Santa Catarina,
na defesa da constitucionalidade da lei. Foi um trabalho árduo, através do jurídico, contratamos um escritório especializado, e para salvar o sistema, era de grande importância essa prioridade da mútua. E assim conseguimos a vitória por 9 votos a 2 no Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade da lei que criou a RT, com isso resguardando a mútua e os CREAs de todo o país. Dizer que nós, mútua, fortalecemos as entidades e respeitamos as entidades em trabalhos conjuntos com o projeto Divulga a Mútua. E dizer que nós continuaremos com projetos nessa linha, né, junto aos sindicatos, a FICENGE, a FNE, as entidades todas do sistema, que dessa forma nós estamos fortalecendo o sistema. Cumprimentar o nosso ex-presidente e amigo do Confeia, engenheiro Marcos Túlio, aqui presente, né, e todas as lideranças que estão aqui na defesa da nossa soberania, na defesa das diretas já, na defesa do que é melhor para o Brasil. Desejo um excelente congresso e que esse 11º congresso traga resultados significantes em defesa da nossa soberania. Muito obrigado. Nós registramos e agradecemos neste momento as seguintes presenças de Júlio César Pereira Kajewski, da Federação Nacional dos Arquitetos, FNA, o Edinaldo dos Santos, do Sintracom Curitiba, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, a assessora jurídica da FICENGE, a Daniele Gabres, também o assessor parlamentar da FICENGE, o Maximiliano Garcês, ex-presidentes da FICENGE, engenheiros Luiz Carlos Correia Soares, Manuel Barreto e Paulo Bubac, Daniel da Costa Gaspar, da Comissão Política Nacional dos Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, Paulo Jäger, do DIEESE, Rio de Janeiro. Convidamos agora para uma breve saudação engenheiro agrônomo, excelentíssimo senhor deputado estadual Rasca Rodrigues, que também é ex-diretor da FICENGE. Boa noite a todos e a todas. Em nome do Clóvis e do Bittencourt, saúdo todos os membros da mesa. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, vai ser lindo, a cor do mundo mudar. Tiago de Mello, 1966. Eu achei isso muito atual para o momento que nós estamos vivendo. Porque nós fomos combustível de todo um movimento ao longo dessas últimas décadas, de buscar um país mais justo, um país com distribuição de renda, um país mais próximo entre nós, brasileiros. E iluminamos faróis que acenderam e que ocuparam esse espaço. E com esse brilho, irradiou o país, porque a cidadania chegou distante, onde não existia, chegou a casa, chegou a educação, chegou às políticas públicas que fez o país perceber que ele pode ser grande. Pode perceber que brasileiro parou de pensar de forma colonizada e surge dentro desse país a autoestima que até então nós reverenciamos outros países. E experimentamos isso e fomos ficando mais iguais. E isso incomodou as elites, que conseguiram durante todo esse tempo derrubar esse projeto, derrubar esta luz que caiu sobre esse país lindo, continental, única língua, não divisionista, uma matriz energética limpa. Isso incomodou as elites. Perceberam que pelo voto não tirariam. Aí veio o golpe, veio a oportunidade. E muito desse golpe é de lá para cá. Esse golpe não é golpe dos brasileiros, podem ter certeza disso. Porque nós somos inteligentes o suficiente para saber que esta guerra foi feita
Joel Krieger, sem nenhum tiro. Acabou-se com um projeto sem nem uma mancha de sangue. Porque a elite percebeu que ela não mais comandaria. Quem comandaria seria o povo brasileiro. Então, ao estar aqui hoje, depois dessa militância dentro da FICENGE, Bittencourt, e não conhecer mais de 95% dos companheiros que estão aqui, além já citado pelo André, as mulheres, me deixou muito feliz. Além de perceber que o cabelo preto é a maioria dos presentes aqui. Com isso, se percebe que o combustível ainda está fervendo e presente nessa juventude que está vindo. Porque se alguns faróis foram acabados, cabe a este combustível iluminar novos faróis para que esse projeto de um país melhor, de um projeto onde a cidadania apareça presente no dia a dia de cada família do brasileiro, seja percebida e importante. Por isso, um congresso que vem resistir em defesa da engenharia. Porque lá na Assembleia, quando se pergunta dos sindicatos de engenheiros, a impressão que vem é aquele cartesianismo. Também tem, mas não neste ambiente aqui, que além do campianismo, do cartesianismo, transcende a engenharia social, transcende a soberania nacional. Por isso, eu quero parabenizar a FICENGE por empunhar esse campo de resistência, porque o país está hoje sendo entregue por este golpe àqueles que o financiaram. E nós temos que, portanto, com a força que temos, no seio da sociedade, cada um que representa aqui, mudar este rumo e trazer, de novo, a chama da esperança para os brasileiros. Muito obrigado e um bom congresso a todos. Nós registramos a presença, nesse momento, ex-presidente do CONFEA, Marcos Túlio de Mello. Convidamos agora o anfitrião, engenheiro agrônomo, presidente do SENGE Paraná, ex-presidente da FICENGE, Carlos Roberto Bittencourt, para proferir o seu discurso. Prezados engenheiros, engenheiras, estudantes, parlamentares, convidados, boa noite. Saúdo os integrantes da mesa, meus amigos Clóvis Nascimento, presidente da FICENGE, Rasca Rodrigues, deputado estadual, foi presidente do SENGE Paraná, diretor da FICENGE, Paulo Guimarães, presidente da Mútua Nacional, André Rodrigues, diretor da Uniaméricas, Regina Cruz, presidente da CUT Paraná, Leandro Grasman, diretor financeiro do CREA do Paraná, representante do presidente em exercício, Nilson Cardoso, Letícia Partala, coordenadora do SENGE Jovem do Paraná. Saúdo e dou as boas-vindas às delegações do SENGE, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Volta Redonda, CEA do Rio Grande do Norte, Ceagro de Santa Catarina. E também do meu estado, o Paraná. Me sinto honrado em receber cada um e cada uma de vocês aqui em Curitiba, para mais esse importante momento da história da FICENGE, a nossa federação. De início, quero garantir a vocês que aqui não é a República de Curitiba, como alguns insistem em dizer. Essa cidade tem sido palco de inúmeras lutas e resistências. Em 2015, vivemos intensas mobilizações protagonizadas pelos servidores públicos estaduais, em especial aos professores, que está aqui o presidente da APP, o quinto maior sindicato do Brasil, o maior sindicato do estado do Paraná, professor Hermes, que culminaram no massacre do dia 29 de abril. No ano passado, a luta contra a reforma do ensino médio levou estudantes a ocuparem dezenas de escolas aqui na capital, a exemplo do que ocorreu em todo o estado, em um movimento ousado e que nos enche de orgulho, e que se espalhou por todo o Brasil, essas ocupações. Agora, em 2017, servidores municipais
protagonizam a resistência e enfrentam a truculência da Prefeitura de Curitiba, que põe uma agenda de terceirização e precarização dos serviços públicos essenciais. Esses tantos outros episódios do passado e do presente provam que em Curitiba também pulsa a resistência popular. Não é a primeira vez que nosso Estado recebe o Consenge. 20 anos se passaram desde que o Paraná sediou a 4ª edição do Congresso, de 20 a 24 de setembro de 1997, em Foz do Iguaçu. Nesse período, eu exerci a minha primeira gestão como presidente do Senge Paraná. Naquela época, éramos 150 participantes, e hoje somos mais de 300 pessoas aqui reunidas. Crescemos em tamanho, mas também em representatividade e diversidade. Podemos ver isso na composição dessa plateia. O aumento da participação feminina é expressivo e se deve ao esforço das engenheiras do coletivo de mulheres da FICENGE, assim como a presença de estudantes é fruto da criação do Senge Jovem e Senge Estudante em vários estados, que se reflete na organização do 2º Fórum dos Estudantes, amanhã e sexta-feira. Naquela 4ª edição, tivemos o privilégio de contar com a presença do saudoso ex-governador e engenheiro Leonel Brizola, na mesa de abertura, ao lado de João Pedro Stedley, líder do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que era e continua sendo o maior movimento social do Brasil, inclusive foi fundado aqui no Paraná. Neste ano, temos conosco o senador paranaense Roberto Requião, histórico e aguerrido defensor da soberania nacional. Os debates daquele congresso tiveram como tema entregar ou construir. Reage, Brasil! Num esforço de enfrentar as políticas neoliberais e privatistas do primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A luta era em defesa da soberania nacional, violentamente ameaçada pelas privatizações e desnacionalizações. Era também contra a desregulamentação da engenharia, por redução de jornada de trabalho e manutenção de salários, como forma de enfrentar o desemprego que assolava o país, e pela retomada do desenvolvimento social. E agora, no 11º, o tema é resistir em defesa da engenharia e da soberania nacional. Muito parecido o que foi há 20 anos atrás. Aquele cenário não era uma novidade para o Brasil. Desde o final da década de 1980, esse modo de gerir o Estado se impunha sobre uma nação recém-saída da ditadura. A lógica do Estado, enxuto, que não interfere no mercado, levou à privatização de setores estratégicos, como de energia, a telefonia, dentre tantos outros. Com o slogan Caçador de Marajás, Collor propagandeou a ideia da ineficiência e dos altos custos do serviço público para convencer a população sobre a necessidade de entregar o patrimônio estatal de bandeja para a iniciativa privada. Ironicamente, vemos hoje o discurso do combate à corrupção novamente sendo usado como álibi para o desmonte do Estado, sem que se explicite os inúmeros prejuízos à soberania nacional, em decorrência da fragilização das empresas nacionais, públicas e privadas, em especial no campo da engenharia. O roteiro usado dos anos 90 para promover a privatização se repete hoje, sem qualquer pudor, assim como ocorre agora. Naquele período, várias empresas públicas foram sendo desmontadas, com as contas levadas ao vermelho, para que o prejuízo, mais tarde, servisse de argumento para a privatização. Justamente em 1997, no ano do 4º Consenge, ocorreu a transação que ficaria marcada para a história como uma das mais escandalosas. FHC vendeu 41% das ações da companhia Vale do Rio Doce a investidores do setor privado pela bagatela de 3,3 bilhões. A empresa valia, à época, mais de 100 bilhões. Hoje, setembro de 2017, exatos 20 anos depois, vemos a repetição da história
e o retorno do projeto de país que não deu certo. O contexto é outro, mas o que se repete de maneira contundente é a sanha de setores políticos e financeiros em entregar a riqueza brasileira aos interesses privados e internacionais. Desde a chegada do golpista Michel Temer à presidência, este projeto tem sido implementado à revelia da vontade popular. Temer impõe mudanças neoliberais profundas, que não passaram pelo crivo das urnas. Friso aqui a aprovação do congelamento do teto dos gastos públicos e da reforma trabalhista, além do projeto em curso para o desmonte da Previdência. A batalha contra a destruição da CLT ainda não está perdida. Precisamos nos mobilizar e cobrar do STF a declaração de legalidade dessa reforma, que viola a Constituição e os acordos internacionais, afrontando a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Somado aos desmontes dos direitos e do Estado, o recente anúncio de um pacote de privatizações completa o choque neoliberal que Temer aplica no Brasil. São 57 projetos de venda e concessão colocados à disposição da iniciativa privada nacional e internacional, como mercadorias em promoção. Nossa soberania nunca esteve tão ameaçada. Além da administração de 14 aeroportos, 15 terminais portuários e até a Casa da Moeda, Temer quer vender também a Eletrobras. Ela é nada menos do que a maior empresa de energia da América Latina, com 233 usinas, responsável por 1/3 da energia consumida no país, e com receita líquida anual de 60 bilhões de reais. O que justifica colocar em mãos privadas uma empresa que garante a nossa soberania energética? Sem dúvida, não é para atender os interesses da maioria da população. O mesmo vale para a tentativa de extinguir a Reserva Nacional de Cobre e seus associados, a RENCA, na Amazônia. Um dos piores ataques de Temer no campo ambiental. Mas as reações avançam e certamente ganharão força e impulso nacional aqui no Consenge. Entidades sindicais, movimentos sociais do Paraná, iniciaram uma mobilização em defesa da Copel e do sistema Eletrobras. O Senge Paraná integra essa articulação e convida a todos e a todas que se somem nessa luta em suas entidades, em seus estados. A cada edição, o Consenge tem um papel importante a cumprir para a ação conjunta dos sindicatos dos engenheiros. Nestes 4 dias, vamos debater e definir propostas em defesa do setor público e da engenharia nacional, da proteção social dos nossos representados e trabalhadores, e da sustentabilidade da FICENGE e dos sindicatos que vivem sob forte ataque por parte de governos. Diante do cenário que o país atravessa, o Congresso que iniciamos hoje nos cobrará ainda mais responsabilidade e compromisso. Como engenheiros, trabalhadores e sindicalistas, nosso esforço precisa ser pela atuação unitária e comprometida com a defesa da nossa categoria, da engenharia e, sobretudo, da democracia e da soberania do Brasil. Que façamos juntos e juntas um grande histórico Consenge. Boa noite, muito obrigado. Nós agradecemos neste momento as seguintes presenças de Carlos Roberto Aguiar, ex-presidente da FICENGE, também do engenheiro eletricista Ivo Pugnalone, da coordenação provisória do Fórum Popular contra a Privatização da Eletrobras e da Copel. Senhoras e senhores, para abrir o Consenge e proferir o seu discurso, convidamos ao púlpito o presidente da FICENGE, vice-presidente do SENGE Rio de Janeiro, engenheiro civil e sanitarista Clóvis Francisco do Nascimento Filho. Boa noite a todas e a todos. Antes de iniciar a solenidade, eu gostaria que todos ficassem de pé para que nós pudéssemos dedicar 1 minuto de silêncio pelo falecimento dos companheiros
Sérgio Almeida, ex-diretor da Ficenge, ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, e pelo companheiro José Leitão, ex-diretor do SENGE Paraná. Sérgio Almeida, presente. José Leitão, presente. É com muita honra, como presidente da Ficenge, declaro aberto o nosso 11º Congresso Nacional de Sindicato de Engenheiros, o nosso CONSENGE. Agradeço a presença de todos os delegados, delegadas, observadores, estudantes, convidados e palestrantes. Saúdo a mesa, saúdo o nosso companheiro, anfitrião, Carlos Bittencourt, presidente do Sindicato de Engenheiros do Paraná. Saúdo, em seu nome, todos os presidentes de sindicato de engenheiros filiados à Ficenge. Companheiro deputado estadual Rasca, em seu nome, saúdo todos os parlamentares presentes. Companheiro André Rodrigues, da Uniaméricas, sempre presente nos nossos consenges. Companheiro Leandro, representando aqui o presidente do CREA Paraná, nosso Paulo Guimarães, presidente da Mútua. Em seu nome também gostaria de saudar cada dirigente da Mútua de cada estado do nosso país. Companheira Regina, presidente da CUT Paraná, também saúdo os trabalhadores e trabalhadoras desse país. E a companheira Letícia, estudante, e em seu nome também saúdo todos os estudantes. Queria fazer um agradecimento aos meus companheiros da comissão organizadora desse CONSENGE, Eduardo Piazeira, Ulisses Caniac, Olímpio Alves dos Santos, e o companheiro Carlos Bittencourt. O meu muito obrigado. Também estendo os meus agradecimentos a todos os funcionários da Ficenge e do SENGE Paraná. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram de forma direta ou indireta para a realização desse evento. Agradeço ainda o apoio do DIEESE e de nossos patrocinadores, a Itaipu Binacional, a Mútua Nacional, o CREA Paraná e o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Historicamente, os nossos congressos apresentam contribuições à engenharia nacional e à sociedade brasileira. Nesta edição, o tema central do CONSENGE é resistir em defesa da engenharia e da soberania nacional. Realizar hoje o nosso congresso em Curitiba é um ato de resistência. O Brasil vive uma crise política sem precedentes na nossa história. De 2014 a 2017, triênio desta gestão,
vivenciamos um golpe parlamentar midiático ao mandato da presidenta Dilma Rousseff, democraticamente eleita com mais de 54 milhões de votos da população brasileira. Em outubro de 2015, a capa da revista da Ficenge estampava uma charge premonitória, com Michel Temer puxando o tapete da presidenta Dilma, prevendo o golpe que seria consumado em 31 de agosto de 2016, com a cassação definitiva. Mesmo com uma onda de críticas e de discursos de ódio, nós resistimos. Resistimos em nossa posição firme em defesa da democracia. Mantivemos sem esmorecer e com muita coragem uma postura combativa de denúncia do golpe para a categoria e para a sociedade. A Ficenge, nesses três anos, seguiu sua política lutando pelos interesses corporativos, mas muito mais que isso. Lutamos também e principalmente pelos interesses históricos da sociedade brasileira. Mantivemos alguns pilares em nossa gestão, como a formação sindical e política, a ampliação da valorização profissional, a assessoria parlamentar, a comunicação, a ampliação do debate de gênero e a inauguração do projeto SOS Brasil Soberano. Este Consenge reflete um dos avanços da Ficenge. Temos nesta noite o maior número de mulheres da história de nossos congressos. São mais de 80 mulheres entre delegadas, observadoras e estudantes, de um número de cerca de 300 participantes. Temos orgulho do coletivo de mulheres e da diretoria da mulher, que cumprem papel fundamental de diálogo com a sociedade, pautando o necessário debate de gênero. Conquistamos um prêmio de direitos humanos em comunicação sindical com o projeto da engenheira Eugênia. Sabemos que a história promove o apagamento das mulheres. Nós estamos construindo uma outra história, uma história inclusiva, que estampa em suas publicações os rostos, as fotos e as narrativas das mulheres e de suas lutas. Em nome da engenheira Simone Bahia, aqui cada mulher que luta todos os dias por igualdade de direitos, eu saúdo cada uma de vocês. Esse avanço acontece também entre os estudantes. Teremos nesse congresso o segundo fórum que irá eleger a primeira coordenação do Coletivo Nacional de Estudantes da Ficenge. Indicamos a paridade de gênero entre os estudantes e todos os sindicatos cumpriram essa recomendação. Saibam que vocês, jovens, são o futuro e também a esperança de um mundo melhor. Contem com o nosso apoio irrestrito em defesa da universidade pública, dos sistemas de cota e de políticas de combate à opressão. O nosso programa de formação sindical e política percorreu diferentes sindicatos pelo país afora. Promovemos o debate saudável, o respeito às diferenças e pautamos uma concepção sindical democrática. Avançamos e muito, companheiros e companheiras. Nas negociações coletivas, a Ficenge ampliou o seu escopo e passou a negociar com empresas como Conab e CBTU, além de organizar o grupo de negociação coletiva coordenado pelo diretor de negociação, companheiro Ulisses Caniac. Com diálogo e troca de experiências, os sindicatos fortaleceram o nosso setor de negociação coletiva. Passamos ainda a atuar no Congresso Nacional por meio da contratação da assessoria parlamentar do escritório do nosso amigo e companheiro Maximiliano Garcês, que tem sido incansável na informação do dia a dia do nosso parlamento e que tem a ver
diretamente com o dia a dia da população brasileira, com os interesses de cada um e de cada uma dos engenheiros e das engenheiras. Diretores da Ficenge visitaram gabinetes, distribuíram nossos manifestos e dialogaram com parlamentares em prol das nossas pautas e em defesa da engenharia, da democracia e do Brasil. Atualmente, fazemos parte da Frente Parlamentar Mista em defesa da engenharia, da infraestrutura e do desenvolvimento. Apresentamos em Brasília o nosso projeto SOS Brasil Soberano, que é um programa de simpósios realizados em parceria com o Senge Rio, que já foram realizados no estado do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais e do Paraná. Convidamos especialistas, engenheiros, movimentos sociais e jornalistas para pensar coletivamente propostas para um Brasil soberano e de superação da crise. Na comunicação, publicamos 3 cartilhas sobre as reformas trabalhistas, previdenciária e política e 2 cadernos sobre o salário mínimo profissional. Somados, tivemos a tiragem de mais de 70 mil exemplares distribuídos em todo o país. Ampliamos a nossa linha de valorização profissional para além do Dia do Engenheiro. Produzimos uma longa campanha sobre os 50 anos do salário mínimo profissional, com cartilhas, vídeos e peças nas redes sociais. Inauguramos essa semana o novo layout do site da Ficenge, associado às novas formas de comunicação. Mantivemos uma agenda permanente de atuação em defesa da valorização profissional. Também aperfeiçoamos a estrutura sindical com seminários de boas práticas de gestão com trabalhadores e dirigentes sindicais. Nestes 3 anos, a Ficenge fez muito e tem orgulho de ter assumido a presidência nesse período e participar, representando a federação, da trincheira da resistência contra os golpistas de plantão. Com as denúncias da Operação Lava Jato, a engenharia nacional tornou-se alvo principal dos ataques. Empresas nacionais foram fechadas, obras paralisadas e milhares de trabalhadores demitidos. Ao contrário de outros países, o país utilizou um método que pune empresas e não as pessoas responsáveis por ato de corrupção. Abominamos a corrupção e defendemos a punição de pessoas que pratiquem todo e qualquer tipo de desvio de conduta e de ética. Definitivamente, não pactuamos com a criminalização das empresas nacionais. Um ano após o golpe, o que mudou? Olhamos para os lados, acompanhamos os meios de comunicação e sentimos em nosso dia a dia as transformações. A vida piorou e muito. Temer anunciou a privatização criminosa do sistema Eletrobras, já admitindo o aumento das tarifas. Ele também quer entregar a Amazônia, a Petrobras, o Banco do Brasil, os Correios, a nossa Petrobras, a empresa brasileira de comunicação e as empresas públicas de saneamento. Praticamente nada restará de patrimônio público no nosso país. A privatização afeta profundamente a engenharia, uma vez que provoca demissões, substituição de mão de obra nacional por estrangeira e desmonte dos setores de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. A crise política impulsionou o fenômeno da fuga de cérebros, e são inúmeros os pesquisadores saindo do Brasil por falta de investimento público e pelo desmonte das universidades públicas. Um país sem ciência e sem tecnologia é um país sem soberania nacional. A engenharia brasileira possui acúmulo tecnológico para pensar, formular, construir, projetar e inovar soluções de melhoria de condições de vida para a população. É um crime de lesa pátria entregar ao capital internacional a gestão e o controle das empresas públicas de reservas naturais e de bens essenciais. Por mais de 10 anos, o povo brasileiro recusou as privatizações nas urnas. E nós, da Ficenge, repudiamos toda a tentativa de privatização de empresa pública.
Nas relações de trabalho, foi aprovado pela maioria da Câmara dos Deputados do Senado Federal a reforma trabalhista, que desmonta uma das principais conquistas dos trabalhadores, a CLT. Para nós, engenheiros e engenheiras, há perdas incomensuráveis. Se comemoramos em 2016 os 50 anos do salário mínimo profissional, hoje ele está ameaçado pelo dispositivo negociado sobre o legislado, que impõe os acordos coletivos acima da lei. Além disso, desmonta a organização sindical, permitindo acordos individuais entre trabalhadores e patrões. Precisamos defender a coletividade como princípio em nossas organizações. Somos golpeados a cada momento, nem a nossa justa aposentadoria escapa. A reforma da Previdência do governo federal pretende ampliar o tempo de trabalho para a aposentadoria e ainda retirar das mulheres uma conquista histórica, ignorando assim sua jornada dupla, tripla e até quádrupla de trabalho, equiparando o tempo de contribuição entre homens e mulheres, o que é uma injustiça para as mulheres. A agenda golpista ainda prevê uma retrógrada reforma política, que irá privilegiar as tradicionais dinastias brasileiras. Serão as famílias abastadas, os donos de veículos de comunicação e as celebridades, as pessoas eleitas para representar o parlamento, se aprovado o famigerado distritão. A composição do Congresso Nacional irá se distanciar ainda mais da realidade do nosso povo. Apoiamos uma reforma popular com financiamento público de campanha e fortalecimento dos partidos políticos. As reformas que sonhamos para o país são outras. Sonhamos com uma reforma agrária que distribua terras de maneira justa. Sonhamos com uma reforma urbana que promova moradia digna e uma sociedade com mobilidade e acessibilidade para todas as pessoas. Sonhamos com uma reforma trabalhista que reduza a jornada de trabalho e amplie direitos. Sonhamos com uma reforma da Previdência que conceda o direito ao justo descanso. Sonhamos com uma reforma política que promova a representatividade do conjunto da diversidade da população no parlamento. Há que se reformar para avançar, jamais para retroceder. Vivemos em âmbito internacional, profundas transformações no mundo do trabalho, configurando a chamada Revolução 4.0, que poderá provocar um desemprego estrutural no planeta. Isso significa que estamos à beira de um período pós-industrial aliado ao capital financeiro internacional que poderá extinguir milhares de postos de trabalho e ampliar a informalidade. O domínio, o controle e o avanço da tecnologia impõem a desregulamentação do trabalho. Precisamos pensar a tecnologia para além do campo das benesses e disputar seu gerenciamento e sua distribuição, que a cada dia ficam a cargo das grandes corporações e conglomerados internacionais. Precisamos romper com a lógica 24/7, que é a disponibilidade 24 horas por dia e 7 dias por semana, para diminuir, para consumir, trabalhar, compartilhar, postar e responder sem pensar sobre o acúmulo e a exploração da força de trabalho. Outro elemento comum da conjuntura internacional que se reflete no Brasil é o avanço do populismo de direita, que confunde liberdade de expressão com liberdade de opressão. Assistimos à eleição de Trump nos Estados Unidos e avanço de Le Pen na França. E em nosso país, as narrativas de ódio e de extrema-direita também contaminam a sociedade. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. É cada vez maior a cultura do justiçamento nas ruas, que atinge principalmente a população pobre, negra e favelada desse país. Nesse contexto, surge ainda o movimento Escola Sem Partido, que, sob uma lógica irresponsável, aniquila a função social dos educadores e amordaça os direitos humanos universais. O ensino precisa dialogar com a realidade e a multiplicidade da sociedade
promovendo o pensamento crítico e dialético e o combate às narrativas de ódio. Temos grandes responsabilidades para o próximo período, e com grandes responsabilidades acumulamos tarefas de pensar e construir formas de resistência. E a nossa resistência é construída nas ruas, nos locais de trabalho, na vizinhança, no sindicato e nos movimentos sociais. Precisamos ainda construir uma maioria política com diálogo e serenidade, baseada na cultura do encontro e do debate, na construção de um Brasil justo, igualitário, fraterno, solidário e soberano. Em tempos de cólera, a nossa resistência é a esperança. Esperam de nós a resignação, mas a nossa resposta é na rua, é na luta, pela engenharia nacional, pelo povo brasileiro, por todos nós, nenhum direito a menos, fora Temer. Um ótimo congresso para todas e todos. Muito obrigado. Agradecendo as saudações, pedimos às autoridades que permaneçam na mesa. Neste momento, iniciaremos o lançamento do compêndio Histórias da Engenheira Eugênia, um projeto do coletivo de mulheres da FICENGE, que reúne histórias em quadrinhos publicadas em 4 anos sobre questões de gênero, mundo do trabalho e combate às opressões. Em novembro de 2016, a iniciativa foi primeiro lugar do Prêmio de Direitos Humanos em Comunicação Sindical pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Ana Matra. Com a palavra, a diretora da Mulher da FICENGE, coordenadora do Coletivo de Mulheres, engenheira química, Simone Bahia. Boa noite a todos e todas. Cumprimentando a nossa mesa, todos os presentes, o nosso presidente Clóvis e a presidenta da CUT Paraná, Regina Cruz. É com muita honra que eu saúdo as mais de 80 mulheres, delegadas, estudantes, observadoras, convidadas, imprensa, presentes nesse conselho. Pois, como diz a ciranda, companheiras, eu sozinha ando bem, mas com vocês eu ando muito melhor. Vou falar de uma mulher, uma filha de lavadeira e de um pai desconhecido. A menina, criada em casa de delegado, enquanto a mãe prestava serviços domésticos, foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Paraná e no Brasil. Enedina Alves Marques. Responsável pela implantação da usina Capivari Cachoeira e pela autonomia energética desse belo estado. Desacreditada pela maioria dos homens nas obras de usina e na engenharia, Enedina vestia seu macacão surrado com uma arma na cintura para atirar para o alto, assim ser ouvida e respeitada. A história de Enedina é de uma mulher, a de uma mulher negra, e de uma mulher negra na engenharia. E quantas Enedinas, Marias, Virgínias, Heloísas, Silvanas, Juscélias temos nesse Brasil? Quantas? Somos mulheres. Lutamos todos os dias por ocupação de espaços, igualdade de direitos, respeito, autonomia. Enedina empunhava um revólver. Nós empunhamos nossas narrativas e histórias em quadrinhos.
decidimos literalmente desenhar, mostrar as situações de opressão pelas quais passamos. E vou contar como foi a história como surgiu a Eugênia. Foi no dia da festa de Iemanjá, em Salvador, na Bahia, que o coletivo de mulheres da FICENGE decidiu publicar histórias em quadrinhos. Virgínia, do Sengi Rio, aqui presente, sugeriu o nome Eugênia, e todas aprovaram, por ser realmente uma ideia de gênio. Então, no dia 8 de março de 2013, no Dia Internacional de Luta da Mulher, lançamos em Aracaju, Sergipe, oficialmente a primeira história em quadrinhos. Surgiu, então, a Eugênia Engenheira, uma mulher de 40 anos, com uma filha de 15, um filho de 9 e recém-divorciada. Passamos a publicar mensalmente quadrinhos com histórias sobre assédio moral, racismo, LGBTfobia, etarismo e machismo, aliando as pautas identitárias às pautas históricas. Denunciamos o golpe, através da Eugênia, ao mandato da presidenta Dilma Rousseff. Denunciamos o desmonte da engenharia nacional. Denunciamos a reforma trabalhista e previdenciária. Recentemente, a nossa última história em quadrinho denunciou a privatização do setor elétrico. Foram mais de 40 histórias em quadrinhos, amplamente divulgadas em blogs, sindicatos de outras categorias, centrais sindicais, movimentos sociais, passeatas, engenheiras de toda a sociedade. Ganhamos o primeiro lugar em comunicação sindical do Prêmio de Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA. Agradeço a cada integrante, titular e suplente, e todas as que já passaram pelo coletivo de mulheres da FICENGE, por toda a sua imensa contribuição, por todo esse amor e toda essa dedicação dessas mulheres a esse projeto, que não é só da diretoria da mulher, é muito maior, é da FICENGE como um todo. Lançamos ainda uma animação da Eugênia sobre o salário mínimo profissional. Este ano, na Semana Oficial de Engenharia, fizemos a campanha pelo fim do assédio e do machismo na SOEA. Rompemos o silêncio sobre essas práticas e o estande da FICENGE se tornou um ponto de encontro e de acolhimento a todas as mulheres. Ouviram relatos, denúncias de machismo e convido todas a lerem esses depoimentos que estão na revista da FICENGE que os senhores e as senhoras receberam na pasta. Assim como eu convido a todos e todas a pegarem o compêndio da nossa querida Eugênia. Continuando. No Brasil, nós temos uma estatística triste, que é um estupro contra a mulher a cada 11 minutos e um feminicídio a cada 90 minutos. A luta das mulheres é de todos nós, homens, mulheres, da sociedade como um todo. Pois quando uma mulher avança, homem algum retrocede. Por isso, nós temos como tarefa estimular as organizações de espaços exclusivos para mulheres. Precisamos formular políticas específicas, inclusivas, como a instalação de creches nos espaços políticos, realização de reuniões e horários alternativos para que as mulheres possam participar, cotas de gêneros, debates, luta por cláusulas específicas nos acordos e convenções coletivas, como a ampliação da licença maternidade, da licença paternidade, a inclusão dos parceiros homoafetivos nos benefícios de convenções, o respeito ao nome social para as pessoas transexuais, coibir sempre as práticas de racismo, LGBTfobia, capacitismo, etarismo, entre nós e em todos os espaços que nós atuamos e todos os espaços da sociedade. Isso urge. Queremos ocupar os espaços de poder também. Nós queremos representatividade. Queremos ocupar espaços de direção. Queremos nossas histórias, a nossa memória, as nossas lutas nos meios de comunicação.
Queremos o nosso protagonismo, que existe e tem sido apagado da história. Queremos, sim, uma mulher presidenta do Brasil, pois com o golpe presidencial ao mandato de Dilma, houve o fim do status de Ministério da Secretaria de Políticas para Mulheres, que retirou os nossos direitos. Precisamos resistir, resistir sempre. Resistir pela vida das mulheres, resistir por uma sociedade justa, igualitária. Nós somos quem? Nós somos Enedina, nós somos Eugênia, nós somos Simone também. E de norte a sul, né? De norte a sul desse país, nós somos milhares de mulheres. Mulheres que resistem todos os dias. Onde? Nos seus lares, nas universidades, no trabalho, nas ruas. A nossa resistência na luta sempre foi. E nenhuma mulher a menos. E fora Temer. Nós agradecemos agora, mais uma vez, as saudações e pronunciamentos e convidamos as autoridades a desfazerem a mesa.